Essa é a eleição mais importante da história dos Estados Unidos. Pelo menos é isso que dizem tanto Kamala Harris quanto Donald Trump. Os dois se enfrentam nessa terça, dia 5 de novembro. Para um lado, o que está em jogo é principalmente o futuro da democracia e o direito ao aborto. Para o outro, é dar um basta à imigração e crescer a economia. E o que os americanos querem? Bom, eles estão divididos. As pesquisas apontam Kamala e Trump praticamente empatados, tanto nas sondagens nacionais quanto nas medições nos 7 estados pêndulo, que devem decidir a eleição esse ano. O sistema eleitoral dos Estados Unidos funciona de maneira indireta. Cada estado tem um número de delegados que compõem o colégio eleitoral, responsável pela escolha do presidente. Na maioria deles, com exceção de Nebraska e Maine, o candidato que receber a maioria dos votos leva todos os delegados. Muitos dos estados votam historicamente no mesmo partido, mas em algumas regiões esse padrão não se repete. É por isso que a disputa dos estados pêndulo costuma tomar boa parte das agendas eleitorais de democratas e republicanos. E, nesses centros de incerteza, algumas temáticas prioritárias para os eleitores americanos podem ser decisivas para angariar os votos necessários em uma eleição apertada como essa. Uma vantagem do empresário é que ele é melhor avaliado quando o tema é imigração, no topo das prioridades dos eleitores após a entrada recorde de pessoas de maneira ilegal nos Estados Unidos durante o governo Biden. Trump culpa os estrangeiros por quase todos os problemas: criminalidade, imóveis mais caros, lotação de serviços públicos, comer gatos e cachorros. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Se eleito, ele promete fazer a maior deportação em massa da história e impor pena de morte a imigrantes que matarem cidadãos americanos e fechar a fronteira. E os americanos tendem a concordar com ele, segundo as pesquisas. Por isso, Kamala deixou para trás o discurso acolhedor dos democratas em 2020 e diz agora que fará uma reforma imigratória que vai tornar o sistema americano mais rígido. Como Trump, ela disse que vai remover quem entrar ilegalmente, mas ela marca sua diferença para o adversário denunciando a retórica violenta do outro lado. Em seu maior comício, ela disse: "Somos uma nação de imigrantes." I reject the false choice that suggests we must either choose between securing our border or creating a system of immigration that is safe, orderly, and humane. We can and we must do both. Tanto Trump quanto Kamala estão disputando o voto latino, um eleitorado hoje maior que o negro, concentrado em Nevada e Arizona, mas que costuma votar pouco. Apesar de pender para os democratas, o empresário conseguiu ampliar seu apoio entre homens jovens. I think Harris needs to have a much stronger position on immigration. Democrats have promised for a really long time legalization and an end to deportations, but we know that that's not going to happen by itself. We know that once she comes into power, we're going to really need to push her. The reality is that even in the heyday of open immigration, Ellis Island, that's what everybody likes to go back to, there's a staircase at Ellis Island. If you couldn't walk up the staircase, demonstrating that you had physical capacity to walk up a staircase, they would put you on a boat and send you back to the country that you came from. During the time at Ellis Island, if you didn't have a job in the United States or a sponsor in the United States, they would send you back home. And that is the heyday of open immigration in the United States. That's the history. Economia é outra prioridade do eleitor em que Trump vai melhor do que Kamala. Durante o governo democrata, a inflação disparou 20% e a alta dos juros dificultou o acesso à casa própria. Joga a favor do empresário a boa memória que os americanos guardam de seu governo, quando os preços eram mais baixos e o poder de compra cresceu mais. We're praying for Donald Trump because we feel he's a providential figure, not only for America but for the world. He represents freedom and liberty against the threat of socialism and communism. He'll make the changes necessary to move the country in the right direction, not just for the next 4 years, but for a long time. Hopefully, throughout my lifetime and my kids' lifetime. Se eleito, Trump promete trazer o período de vacas gordas de volta, cortar impostos e impor tarifas de importação contra outros países, principalmente a China, para trazer a indústria de volta. Kamala tenta se distanciar o máximo que pode da impopularidade de Biden nessa área, mas suas promessas não são muito diferentes do programa do governo atual. Se eleita, ela quer cortar impostos de famílias com filhos pequenos,
combater aumentos abusivos de preços, dar mais subsídio para a compra de imóveis e colocar um teto de preço a certos medicamentos. Trump chama tudo isso de comunismo. Para ele, é a camarada Kamala. A democrata responde que o empresário vai governar só para os seus amigos bilionários às custas da classe média. Economia é um tema especialmente sensível nos estados industriais de Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Eles são conhecidos como a Muralha Azul, porque quase sempre votam nos democratas. Mas Trump furou esse paredão em 2016. Se fizer isso de novo, a chance de ganhar a eleição é alta. O custo de vida também é um tema especialmente sensível para o eleitorado negro, que tem um peso maior na Carolina do Norte e na Geórgia. A entrada de Kamala na corrida melhorou o desempenho dos democratas nesses estados, mas ainda está pior do que o que o Biden conseguiu lá em 2020. O tema mais importante nessa eleição em que os democratas têm uma vantagem é o direito ao aborto. Ele era permitido em todo o país até 2022, quando a Suprema Corte liberou cada estado a decidir suas próprias regras. A mudança só foi possível por conta dos juízes conservadores escolhidos por Trump. Mas a maior parte dos americanos não se opõe ao procedimento, na maior parte dos casos. Donald Trump brags about killing Roe v. Wade. It is unthinkable to me that anyone could cheer on these abortion bans that nearly took my life. A crítica ao que é visto como uma interferência direta do Estado na vida das pessoas engajou muita gente para votar na eleição de 2022, o que ajudou os democratas. Kamala espera que isso aconteça de novo esse ano. Já Trump tenta convencer eleitores que ele não vai banir o direito ao aborto em todo o país, como acusa Kamala, e de que ele não tem nada a ver com o Projeto 2025, um programa conservador montado por vários ex-membros de seu governo que faz objeções até a métodos contraceptivos. For Trump, I don't think he cares that much about it personally, morally, but I think he knows which side his bread's buttered on politically. For their side right now, talking about abortion is pretty toxic, and so they're trying to avoid it. A bandeira é especialmente importante para mulheres, e não só as que querem ter o direito de interromper uma gravidez, mas também para quem quer ser mãe e não quer correr o risco de morrer se houver uma complicação que demande um aborto. Essa é uma das razões para o que tudo indica ser a maior diferença de escolha entre homens e mulheres da história americana. Elas com Kamala, eles com Trump. Isso tende a favorecer os democratas, porque mulheres costumam votar mais. I absolutely think that reproductive rights are going to be critical in this election, and polling shows that, particularly among women and young women. So just to back up, so Dobbs happened in June of 2022. Just a couple months later in Kansas, there was a referendum, which means a statewide ballot initiative in Kansas on abortion. And in that very conservative state, the voters declined to restrict abortion. And historically, it was women die because of illegal abortion. That's not what's happened because of abortion pills and, telemedicine abortion. The women whose health is really being threatened are women carrying wanted pregnancies to term. Kamala também voltou a pintar Trump como uma ameaça à democracia. Seu maior comício foi no mesmo lugar onde o empresário incitou seus apoiadores a invadirem o Capitólio, após a derrota na eleição passada. Ao lembrar o caos dessa época, democratas tentam ganhar o apoio de eleitores indecisos e moderados, e até de republicanos, nessa reta final. I think if he's elected again, I could see him try and make it a dictatorship. And that is something that a lot of people are saying. And if Kamala hopefully is elected, people are also terrified that January 6th is going to happen again. Na Geórgia, há um processo contra Trump por tentar reverter sua derrota na eleição de 2020. O órgão eleitoral do estado é hoje controlado por republicanos, que tentaram impor uma contagem na mão dos votos, que foi suspensa pela justiça. Já o empresário diz que os autoritários são Kamala e seus aliados, que teriam dado um golpe em Biden para tirá-lo da corrida. Há meses, ele também vem dizendo, sem provas, que os adversários vão roubar a eleição. Para analistas, o Trump está preparando o terreno para contestar o resultado de novo, se perder. But he's blaming, others, like he blames China, he blames immigrants and so on. So he's taking that force. And he's also saying he didn't lose in 2020, which is not true. He's saying that January 6, 2021 was a day of peace. It wasn't. He told his people to attack Congress. So this is exactly
this is exactly how democracies go bad. So we'll see how strong the United States is. The populist threat is become clear, in the last decade. This is one of the biggest threats around the world.